Mesmo no mundo keynesiano, existem vários empecilhos ao funcionamento da política monetária. O primeiro se refere à preferência pela liquidez. Se a taxa de juros for muito baixa, como nos Estados Unidos hoje é praticamente zero, ou no Japão há muitos anos é praticamente zero, não adianta dar mais liquidez, porque a taxa de juros não vai cair. Muito bem, mas se a política monetária não funciona, é preciso que o governo gaste para completar a falta de demanda agregada. É preciso o governo preencher a falta de demanda agregada que o setor privado produziu em nível insuficiente. Ele tem que gerar um déficit. Ele tem que introduzir no fluxo de demanda agregada, tem que fazer um G maior do que ele arrecada das famílias, como T, impostos. A frase do Keynes é: mesmo que ele gaste, que ele contrate 100 trabalhadores para abrir buracos e 100 trabalhadores para fechar buracos. Os mesmos buracos abertos pelos primeiros. Essa é a proposta keynesiana. Aí, ele chutou o pau da barraca quando disse isso, certo? O multiplicador de gastos do governo, ele entra diretamente na renda. Se o governo constrói uma barragem, para construir a barragem ele precisa comprar cimento, e os trabalhadores da barragem vão gastar 80% do que ganharem em consumo. Isso gera demanda de bens de consumo em geral. As empresas que vendem mais bens de consumo deixam de gastar 20% e gastam 80%, gera uma outra rodada de demanda e assim por diante, de forma que no final, R$100 de gasto gera uma parcela, um número infinito de parcelas de gastos adicionais. Mas é um número infinito de parcelas cada vez menores e a soma disso é a soma de uma PG com razão menor que 1. Essa razão é a propensão marginal a poupar. Certo? Lembraram? Se não lembraram, tem que lembrar. Quando, ao invés de fazer gasto, ele reduz impostos, o multiplicador é um pouco menor. Isso é um detalhe matemático que vocês, economistas, têm que saber. Porque ele reduz, aumenta a renda disponível do consumidor. Quando ele aumenta a renda em 100, o consumidor aumenta o consumo apenas uma fração de 100. Então, o primeiro impacto não é 100, é menor do que 100. Certo? E, portanto, o multiplicador é menor. E aí chegamos à curiosidade do teorema do orçamento equilibrado. Quem é que lembra o que é isso? Se o governo gastar 100 e arrecadar mais 100 no modelo linear, quer dizer, consumo é uma função linear da renda, a renda aumenta 100, mesmo assim. Porque o impacto do multiplicador de gastos é 100, o impacto do multiplicador de impostos é menor do que 100. Somando os dois, dá um impacto de 100. Não é impacto nulo. Certo? Portanto, se a política monetária não funciona, ou porque a preferência pela liquidez não deixa a taxa de juros cair, ou porque os investimentos são insensíveis à taxa de juros. Os investimentos são a variável crítica de uma economia próspera. Uma economia próspera é uma economia que poupa, ou seja, que recebe 100 e não devolve para a demanda agregada 100, devolve 80, gasta só 80. É preciso que haja alguém que queira gastar a diferença. Esse alguém são as empresas com investimento, que nós supomos que seja a taxa de juros. Mas o nível de demanda agregada depende basicamente dos investimentos. São os investimentos que oscilam. A otimismo, vão investir mais. A pessimismo, vão investir menos. Dependem também da taxa de juros, mas dependem do que o Keynes chamou em português, espíritos animais. Que ficou bonito em português, mas é uma tradução incorreta. Em inglês, animal spirits
humores de animais, bilis, sangue, sabe a medicina antiga que atribuía à nossa saúde a presença desequilibrada desses humores, o sangue, a bilis, sei lá mais o quê. Então, um sujeito sanguíneo, tauríneo é um cara nervoso, um sujeito amarelado é melancólico. Isso em inglês se chama humors. Em português também, os humores. Então, humores animais, dos animal spirits. Depende, o que ele está dizendo, de uma coisa que não é econômica. Depende de uma irracionalidade. Se os investimentos estão baixos, talvez, abaixando a taxa de juros, os investimentos aumentem e aumentem a demanda agregada. Mas é pouco provável. Mais uma razão para compensar a falta de demanda agregada com os gastos do governo. Com os gastos do governo. Essa é a tese keynesiana. Que aparentemente foi seguida pelo Franklin Roosevelt e foi seguida pelo Getúlio Vargas, mas apenas aparentemente. Na realidade, o Franklin Roosevelt adotou um outro caminho, que foi a desvalorização do dólar, saiu do padrão ouro e depois começou a comprar ouro, para o ouro ficar mais caro e gerar alguma inflação. E foi diferente do que o Getúlio Vargas fez aqui. Aqui ele não fez. Ele tentou evitar o déficit, tentou evitar o câmbio, pelo menos pelos seus diários, mas o câmbio se desvalorizou e o déficit apareceu basicamente pela política de compra de estoques de café. De compra e queima, né, dos estoques de café. E um pouquinho pela Revolução de 32. Mas há reações menos simplistas ao pensamento clássico, ao pensamento keynesiano. Há 20 anos atrás aparece com ênfase no modelo macro o efeito Ricardo. Não adianta o governo fazer gastos, porque se ele gastar mais hoje, todos nós, economistas ou consumidores, sabemos que ele terá que arrecadar mais impostos no futuro. Então, nós não aumentaremos o consumo. Ele aumenta o gasto e nós falamos, vai ter mais imposto no futuro. Então, eu diminuo o consumo agora para poupar, para pagar os impostos no futuro. É uma reação, uma demonstração de que a política fiscal não funciona, uma demonstração heróica, né? Quer dizer, é um exagero imaginar que a maior parte de todos nós consiga planejar poupança hoje para pagar, principalmente para pagar impostos daqui a 30 anos. Mas esse tipo de argumentação aparece, pelo menos em termos de o modelo ficar elegante, aparece nos modelos macroeconômicos mais antigos. Acho que agora já não aparece mais. Então, os clássicos estão sempre tentando rebater o que o Keynes disse. A política monetária não funciona porque há as expectativas, não funciona porque os trabalhadores não se iludem, mesmo que eles se iludam no curto prazo, logo eles aprendem e pedem correção salarial e a situação volta ao anterior. Ao governo não dá para fazer nada, porque se ele aumenta gasto, o pessoal não aumenta o consumo, porque imagina que vai ter impostos no futuro maior. Estão sempre tentando mostrar que a política monetária é, nas melhores das hipóteses, e a fiscal, são nocivas ou inócuas. Nocivas porque interferem no livre funcionamento da economia. Inócuas porque você gasta dinheiro e a economia não recupera o emprego. Certo? Falta abrir a economia e ver o que acontece. Vamos considerar o modelo ISLM numa economia aberta. Numa economia aberta, nós temos que estudar duas situações. A, taxas cambiais fixas vamos dizer que é o regime até 1971.
45,71. Ou taxas cambiais flutuantes. Vamos supor que o governo queira aumentar a demanda agregada, só que agora ele está numa economia aberta que pode estar no regime A ou no regime B. Vamos começar com o regime A. A proposta de taxas cambiais fixas é uma proposta do Ricardo, do Hilm, é uma proposta que vem do regime de padrão ouro. Cada moeda representa uma determinada quantidade de ouro, fixa essa representação. Então, $1 vale, sei lá, 1 grama de ouro, R$1 vale meia grama de ouro. Então, a taxa de câmbio real-dólar é R$2 para comprar $1. Por que propunham isso? Propunham isso porque moeda, em primeiro lugar, é um instrumento soberano de cada nação. É uma instituição pública nacional. E a questão é como realizar trocas entre nações soberanas. Como é que eu comparo a minha moeda com a moeda do outro país? Com o regime de padrão ouro, essa comparação seria fixa. $1, R$2, 1 libra, $2 e assim por diante. E essa rigidez seria garantida pelo ouro. Mesmo sem o ouro, nós podemos ter um regime de taxas cambiais fixas. E a vantagem proposta pelos clássicos é que facilita o comércio internacional. Eu vendo café, que tem oscilações de preço para a Europa, mas eu sei que R$1 valerá sempre X francos, ou Y libras. Então, se as taxas de conversão são constantes, é como se nós tivéssemos uma moeda, se fossem constantes, e todo mundo acreditasse que elas permanecessem constantes, é como se nós tivéssemos uma moeda única para o mundo inteiro. Muito bem. Como é que funcionaria a política monetária no regime de taxas cambiais fixas? No regime de taxas cambiais fixas, o Banco Central compra e vende qualquer quantidade de dólares a um preço fixo em reais. Então, ele precisa ter reservas, ele precisa ter muita reserva. Para todo mundo que quiser comprar dólar, ele fala, está aqui R$1 é $1. Todo mundo que quiser vender dólar para ele, ele compra a R$1. É assim que você faz o preço de uma mercadoria qualquer. Então, ele resolve, nesse regime de taxas cambiais fixas, ele resolve fazer uma operação de open market. Ele compra, ele quer expandir a demanda agregada, ele compra títulos públicos e amplia a base. Nós sabemos que ele afeta, a política monetária afeta a demanda agregada através de um mecanismo, a taxa de juros. Só que num regime de taxas cambiais fixas, a taxa de juros de um país qualquer, o Brasil, por exemplo, vai ser igual à taxa de juros internacional, mais um prêmio de risco, porque o Brasil não é igual à Suíça, mais a expectativa de desvalorização cambial. Então, se eu tomo um empréstimo em dólares, aqui no Brasil, eu tenho que ter alguma expectativa sobre qual vai ser a taxa cambial que vai prevalecer quando eu for pagar o empréstimo de volta.
Eu tomei 100 dólares emprestado, custou 100 reais. Se eu acho que o dólar vai desvalorizar, quando eu for pagar, eu vou pagar 200 reais, se desvalorizar 100%. Num regime de taxa de câmbio fixa, em que todos acreditem, a expectativa de inflação, de desvalorização do câmbio é zero. Porque o governo garante que o câmbio será sempre R$1, $1. Bom, ele amplia a oferta de meios de pagamento. A taxa de juros cai. Se for um país pequeno, com mobilidade de capital, cai? Não. Por quê? A taxa de juros aqui passa a ser, digamos, era 10%, passa a ser 8% ao ano. Vamos dizer que essa soma aqui, vamos supor, é 6% ao ano. A taxa de juros internacional para o Brasil é 6% ao ano. E aqui é 6% ao ano. O governo faz política monetária, tenta abaixar esta taxa. Se ele abaixá-la para 5% ao ano, o que vai acontecer? Num país pequeno, que ele não afeta a taxa de juros internacional, e onde se pode comprar e vender dólares com liberdade. O que acontece? Você vai aplicar no exterior e não no Brasil. Você vai ao Banco Central e fala, olha, eu quero comprar dólares, porque se eu comprar dólares, eu mando para o exterior e aplico 6% ao ano. Aqui vocês estão pagando 5%. Ele vai fazer, todos vão fazer isso, vai uma tendência para que aplicar no exterior. O que vai acontecer com as reservas do Banco Central? Vão cair. Caindo as reservas, o que o governo fez com a mão, com a outra é desfeito. Eu vou mostrar aqui, no balancete do Banco Central. Banco Central, no balancete dele, no ativo, passivo. No ativo tem reservas em dólar, vamos pôr aqui em moeda estrangeira, títulos públicos e redesconto. E aqui a base monetária, papel, moeda em circulação. Passivo igual ativo. Ele resolve comprar títulos públicos e amplia a base monetária, amplia o passivo. Quando ele faz isso, a taxa de juros do Brasil vai de 6 para 5. E está garantido que o câmbio não muda. Se aqui está 5 e lá fora está 6, eu mando dinheiro para o exterior. Quando eu mando dinheiro, como é que eu mando dinheiro para o exterior? Eu vou trocar meus reais por dólares. E quando eu entrego reais para o Banco Central, a base monetária se contrai. O que ele tentou fazer foi desfeito pela remessa de dólares para o exterior. Quando eu vou comprar dólar, eu diminuo a base. Porque eu entrego papel, moeda em circulação. O Sayad, eu entrego papel, moeda em poder público ou depósito. Os bancos usam as suas reservas. Os dois juntos é o papel, moeda em circulação. Eu reduzo isso e reduzo o passivo do Banco Central, as reservas. Então, a política monetária foi desfeita por uma arbitragem. A política monetária se torna ineficaz. Ela não produz efeitos. Aliás, é essa a ideia dos proponentes do padrão ouro. Os proponentes do padrão ouro estão vindo de um período, vivem num mundo de moedas metálicas. Vivem no mundo de moedas metálicas que 200 a 300 anos antes era um mundo de duques, barões e senhores feudais, que volta e meia manipulava a quantidade de ouro em cada moeda. E é contra isso que se coloca a proposta de padrão ouro. A quantidade de ouro em circulação tem que ser independente do senhor da época, do senhor feudal, do governador, do político e assim por diante. A quantidade de moeda é independente ou não pode ser afetada pelas decisões do Poder Executivo. E a taxa cambial flexível com mobilidade de capital garante o mesmo resultado.
Não é possível fazer política monetária com taxa de câmbios fixas e mobilidade de capital. Tá certo? Mesmo sem o ouro, você obtém o resultado do ouro. Agora vamos ver o regime de taxas cambiais flutuantes. Aí, os resultados da política monetária são muito poderosos. O governo amplia a base, comprando títulos públicos. A taxa de juros cai. Quando a taxa de juros cai, a taxa de juros internacional continua constante. A taxa de juros do Brasil é igual à taxa de juros internacional, mais o risco Brasil, mais a expectativa de desvalorização. Essa daqui cai. Quando cai, você manda dinheiro para o exterior, o câmbio desvaloriza. Você começa a comprar dólares para mandar para o exterior. Tá certo? Há uma grande demanda por dólar, o preço do dólar sobe. Quando o preço do dólar sobe, a taxa cambial sobe, incentiva as exportações e desincentiva as importações. A demanda agregada tem um impacto adicional. Olha, C mais I mais G mais X menos M. Isso aqui é a demanda agregada. O governo faz política monetária, abaixa a taxa de juros, que aumenta o investimento, e aumenta o saldo do balanço de transações comerciais. Então, há dois impactos sobre a demanda agregada. A política é extremamente poderosa. O pensamento keynesiano, transformado pelos clássicos, que virou o pensamento neoclássico, teve como adversários, o que a gente vai ver na aula que vem, os monetaristas. Os monetaristas, particularmente o Harry Johnson, monetaristas eram principalmente professores da Universidade de Chicago. O mais conhecido deles é o Milton Friedman. Os monetaristas fizeram a seguinte crítica ao Keynes. Você fez um modelo complicado, complexo, o modelo ISLM, para explicar a recessão e a depressão inglesa e americana nos anos 30, mas a resposta básica, a coisa mais importante, era a taxa cambial, que na época estava errada, estava sobrevalorizada. Como você considerou uma economia fechada, você não levou em conta os efeitos de uma desvalorização cambial. Quer dizer, o Keynes já estava morto, né? O Harry Johnson está falando a posteriori. Olhando esses resultados, eu diria que o Harry Johnson tem razão. Tanto que a Inglaterra, quanto os Estados Unidos e os outros países, a França, a Alemanha, saíram da depressão com a desvalorização cambial. Foi o evento mais importante do que os gastos do governo. E é um evento associado à política monetária. Quando você libera a política monetária dos grilhões do padrão ouro, há uma desvalorização cambial, há alguma inflação que faz com que a economia se recupere. Foi assim a história da recuperação da economia mundial a partir de 1932. Foi feita uma política de crédito expansionista, que só é compatível e só gera resultados se a taxa cambial for flutuante. Se a taxa cambial for rígida, você perde reservas. O Keynes propunha a liberdade da taxa cambial, a flutuação da taxa cambial, ou o fim da vinculação entre moeda e ouro. Ele propunha isso, não tem dúvida. Mas, na sua teoria, isso não aparece. E o Harry Johnson
50, 40 anos depois, está dizendo, não precisava ter uma teoria tão complicada como a teoria que eles acham complicada, como a teoria keynesiana. Bastaria fazer um modelo de economia aberta onde o papel da taxa cambial ia se mostrar relevante e ia resolver a crise inglesa e a crise americana. Tá certo? Os monetaristas sempre defendem teorias simples. Eles adotam como metodologia o positivismo instrumental, ou seja, não tem importância a hipótese que você faça. Todos maximizam lucros. Não é uma hipótese verdadeira, não tem importância que o resultado é bom. E a teoria simples, eles preferem a teoria complexa. A teoria simples que eles advogam é a teoria quantitativa da moeda. Então, o Harry Johnson está dizendo, por que abrir mão da teoria quantitativa da moeda e fazer esse modelo aí complexo, se com a teoria quantitativa e uma hipótese de taxa de câmbio flutuante, teríamos resolvido o problema da depressão inglesa, americana e de outros países da Europa. Ele tem razão. Saímos da crise de 30 pela desvalorização cambial com expansão de crédito, pelo fim do padrão ouro e não por uma política fiscal ativa, que ocorreu, mas não foi a protagonista da recuperação. A menos de quando começa. Ela só é importante em 1939, quando começam os gastos necessários ao início da Segunda Grande Guerra Mundial. Um ponto que eu não tratei, porque eu tratei mais da política monetária, mas é um ponto importante da discussão. No modelo keynesiano e nos modelos macro que nós usamos até hoje, a poupança é uma função da renda e um pouquinho da taxa de juros, mas ela é principalmente uma função da renda. Os clássicos veem a poupança como uma função da taxa de juros. E essa discussão, esse debate prevalece nos dias de hoje. Há quem defenda a política de juros altos do Banco Central, dizendo, não, somos um país pobre, temos que poupar muito. Há uma inconsistência lógica em dizer que a poupança é a função da taxa de juros. Porque a taxa de juros, mesmo que seja a taxa de juros média de toda a economia, ela indica aonde você vai colocar a sua poupança, mas não quanto você vai poupar. Se você acha que a taxa de juros é baixa, você pode poupar comprando uma casa para aluguel, um laptop novo, trocando o seu carro, todas são formas de poupança. Mas o pensamento clássico insiste que a taxa de juros é a variável que determina a poupança. Essa discussão está viva hoje. Se quiser saber se o economista é conservador, você pergunta, é bom aumentar a taxa de juros? Ele fala, é bom porque as pessoas poupam mais. Não é uma hipótese nem lógica do ponto de vista teórico, nem realista do ponto de vista da realidade econômica. Pergunta, será que o Bill Gates ou, como é que chama o cara do Facebook, Mark o quê? Zuckerberg, pouparão mais se a taxa de juros aumentar? Ou o Ike Batista, se vocês quiserem? Ou pouparão menos? Eu acho que eles são insensíveis nas decisões de poupança sobre a taxa de juros. Eles não conseguem consumir mais, tá certo? Por causa da taxa de juros. Agora, a maior parte da população brasileira que ganha R$2.000 por mês, talvez menos, a maior parte ganha menos do que isso. Será que ela vai começar a poupar porque a taxa de juros aumentou? Ou vai poupar menos porque a taxa de juros diminuiu? Eu acho que ela não é sensível porque está no limite da sua possibilidade, primeiro. E segundo, agora voltando para o ponto de vista teórico, se ela achar que ela precisa poupar para a sua velhice, ela não precisa pensar na taxa de juros. Ela pode comprar uma casa, ela pode comprar um carro, ela pode comprar uma máquina de costura. A taxa de juros não indica o nível de poupança, mas aonde você colocará a sua poupança. Mas essa é uma discussão infindável. A liberalização financeira que ocorre
no mundo a partir de 1980, não, os bancos têm que ser livres e tal, e a taxa de juros livre, usava como argumento, pouco pesado teoricamente, mas usado frequentemente, que com taxa de juros altas nós pouparíamos mais. Certo? Esse é um item importante na discussão entre Keynes e os seus adversários.